Bem, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo 23. Salmo de Davi. Amém? Todos acharam? Salmo 23, bem conhecido, né? Está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. E pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha ministrar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. O Senhor que nos deu esta palavra, e o Senhor, através do Teu Espírito Santo, vai falar conosco, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos ouvir nesta manhã. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todos nós sabemos que Davi era um pastor de ovelhas. Ele foi chamado pelo Senhor quando ele estava ainda cuidando das ovelhas. Deus disse para ele: eu te tirei do curral das ovelhas e o trouxe para ser rei de Israel. E aqui Davi vai fazer uma analogia entre aquilo que ele conhecia, a experiência que ele tinha como pastor de ovelhas e a nossa relação com Deus. A primeira declaração que ele faz no versículo 1 é: o Senhor é o meu pastor. E o Senhor tem que ser o pastor da nossa vida. Amém? O Senhor tem que ser o pastor da nossa vida. O que significa ser o pastor? A ovelha ela é um animal que ela necessita de um pastor. Ela necessita de alguém que guie ela. Não é um animal selvagem. É um animal de rebanho. É um animal que vive sozinho, é um animal que vive em grupo. É um animal que necessita de proteção, é um animal que necessita de cuidado. E quando Davi fala isso, ele está se colocando como uma ovelha. Ele bem sabia o que era uma ovelha. Quero ser uma ovelha do Senhor. Assim como eu zelei pelas minhas ovelhas, assim como eu cuidei das minhas ovelhas, eu quero receber esse cuidado do Senhor sobre a minha vida. Às vezes a gente na cidade, a gente não tem muita noção do que é o cuidado de um rebanho, o cuidado de uma ovelha. Mas a palavra de Deus nos mostra Deus sendo aquele que vai não somente cuidar de nós, mas também vai dirigir a nossa vida. A ovelha ela tem uma direção e os pastores usam diversas maneiras para conduzir o seu rebanho, mas uma das mais comuns são os cães pastores, e auxiliam o pastor humano na condução do rebanho. Não deixa as ovelhas desgarrar, vai dando direção para as ovelhas. Então tudo isso você tem que ter na tua mente para você declarar: o Senhor é meu pastor. Porque se eu não tenho a submissão de andar debaixo da direção de Deus, então Deus não é o meu pastor. Se eu faço as coisas do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero, Deus não é o pastor da minha vida.
Deus é o pastor da minha vida no momento em que eu deixo Ele conduzir, cuidar de mim, dirigir a minha vida. E é isso que nós precisamos ter, né? E ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ovelha tem que se submeter, tem que se deixar conduzir. Eu sei que hoje em dia a gente tem, pela mídia aí, publicado muitas coisas que às vezes a gente fica assim, meu Deus, né? Como é que pode? Mas isso não é a regra, não é a maioria. São exceções, por causa do erro de um ou de outro, a gente não pode ser guiado pelo erro, irmão. A gente tem que ser guiado pela palavra. Quantas pessoas se afastam da igreja, por quê? Porque alguém errou, porque alguém falhou com ele, porque alguém deu mau testemunho. Não, a gente não é guiado pelo erro. A gente é guiado pela palavra. A gente é guiado por aquilo que o Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus. Então eu tenho que deixar Deus guiar, dirigir e conduzir a minha vida. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu tenho que orar. Antes de eu fazer qualquer coisa na minha vida, eu tenho que orar. E Davi nos dá esse exemplo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ver em diversos momentos Davi consultando ao Senhor. O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Senhor, e nós precisamos fazer isso. Orarmos, buscarmos a direção de Deus antes de cada decisão da nossa vida. Antes de, vou trocar de emprego. Tá, então eu vou orar. Vou pedir para o Senhor me dar uma direção. Eu vou mudar de casa, eu vou orar. Eu vou mudar de carro, eu vou orar. Vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos deixar Deus ser o pastor da nossa vida. Porque ele diz, quando Deus é o pastor da nossa vida, ele completa, nada me faltará. Nada vai faltar. Agora, a ovelha desgarrada, ela não pode desfrutar do cuidado do pastor. A ovelha que está fora, que está por conta, ela não vai desfrutar daquilo que o pastor tem a oferecer para ela. Isso nós precisamos entender. Versículo 2, ele fala, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se Deus realmente guiar e conduzir a tua vida, não vai faltar provisão para você. O povo entrou no deserto, não tinha onde comprar, não tinha como plantar, não tinha como colher. Mas quem estava na frente do povo? O Senhor. Quem é que estava conduzindo o povo? O Senhor. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for, o Senhor que for nos guiar, se o Senhor não for na nossa frente, não nos faça sair daqui. Então Moisés estava buscando essa direção do Senhor para a vida dele, para a vida do povo. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos deixar Deus guiar e dirigir os nossos passos. E aí Ele vai nos guiar aonde? A águas tranquilas. Vai nos levar a pastos verdejantes, não só na nossa vida física, natural, comum, humana, mas também na nossa vida espiritual. Não vai faltar para nós aquilo que nós precisamos do Senhor, nem no sentido natural, nem no sentido espiritual. Não vai faltar para nós provisão, não vai. Irmãos, isso não significa que nós não vamos passar por luta. A luta faz parte da caminhada. A luta faz parte da nossa vida. Significa que Deus vai estar no controle da direção. Os discípulos entraram com o Senhor Jesus no barco. A tempestade veio ou não veio? Jesus não estava no barco? Estava. Mas a tempestade veio. As ondas ficaram grandes, o vento era contrário. Mesmo com o Senhor Jesus no barco, é isso que nós precisamos entender. Daniel era fiel ao Senhor? Sim. Mesmo assim ele não foi lançado na cova dos leões? Foi. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram fiéis ao Senhor? Mesmo assim eles foram lançados na fornalha de fogo ardente? Foram. Davi não era fiel ao Senhor, mesmo assim ele não enfrentou o leão, não enfrentou o urso, não enfrentou Golias. Quando ele reinou, não enfrentou um monte de guerra, um monte de inimigo de todos os lados, enfrentou. Mas quando nós estamos com o Senhor, aleluia, Ele está cuidando de nós. Ele está no controle da situação, a situação não vai sair do controle. Ele está controlando aquela situação, Ele está controlando
até mesmo a intensidade da luta, da prova, porque a Bíblia diz que não veio sobre nós uma tentação além da nossa capacidade. Então, no momento que você está enfrentando a luta, o Senhor está te fortalecendo. O Senhor está no controle daquela situação, está de olho, está atento. É isso que nós precisamos entender. Versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui, eu fui escrevendo aqui, quando Deus guia e dirige a nossa vida, nós estamos seguros quanto ao presente e quanto ao futuro. Não é só agora que eu estou seguro agora e no futuro, porque Deus está conduzindo a minha vida. Então eu tenho segurança agora e tenho segurança para o futuro da minha vida. Por quê? Porque é Ele que está me guiando, aleluia. Ele me dá paz aqui em meio à luta, em meio à tribulação, em meio aos problemas. Eu estou seguro porque eu sei quem está comigo. Eu estou seguro porque eu sei quem está no controle da situação. Eu estou seguro porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel, que não me deixa, que não me abandona, que não me desampara. Algumas situações que a palavra de Deus nos mostra, nós vamos ver, irmãos, que é necessário nós descansarmos no Senhor. Por isso ele diz: refrigera a minha alma. Uma das passagens assim que mais me chama a atenção é aquela mulher que Eliseu profetiza sobre ela. Ela tem um menino, o menino cresce um pouquinho, depois o menino morre. E aí ela pega e manda o servo preparar lá o animal, o jumento, que ela vai ao encontro do profeta Eliseu. O marido vem, ainda não sabe que o menino tinha morrido, ele só sabia que o menino tinha passado mal no campo, ele tinha enviado o menino para sua mãe, e ele pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. O filho estava morto, irmão. Ela estava indo atrás do profeta para pedir algo de Deus, mas ela disse: vai tudo bem. Será que ela está mentindo? Não. Por que ela diz vai tudo bem? Porque ela está confiando naquilo que Deus vai fazer, mesmo sem saber o que Deus vai fazer. Isso é fé. É a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas eu tenho uma certeza tão grande, então eu estou em paz. O problema não vai destruir a minha vida, porque às vezes o medo destrói a gente mais do que o problema em si. A aflição faz mais mal para nós do que a luta em si. Às vezes o problema não é tão grande, às vezes a dificuldade não é tão grande, mas o medo, a aflição nos consome. E nós precisamos andar não por vista, diz a tua palavra, nós precisamos andar por fé. E a fé, ela vem da onde? Nós preguei aqui semana passada, ela vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o meu bem. Eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Está difícil agora, está doendo agora. Estou no momento aqui que eu estou no meio de um turbilhão. Mas Deus está no controle da situação. Eu não estou vendo nada agora, mas Deus está vendo, aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus já sabe o que vai acontecer, aleluia. Porque Deus está no controle da situação. É isso, meu irmão, refrigera a minha alma, porque senão, irmão, a gente entra em desespero, a gente entra em angústia, a gente entra em aflição. A gente fica dominado pelo medo, igual uma pessoa do mundo. Não, nós temos uma diferença, e a diferença é o pastor da nossa alma, o pastor da nossa vida, aquele que está no controle, irmão, aquele que tem poder de parar o sol, a lua, aquele que tem poder de repreender o vento, a tempestade, aquele que tem poder, meu irmão, de abrir um caminho no meio do mar, aquele que tem poder de apagar a força do fogo, aquele que tem poder, meu irmão, de ressuscitar os mortos. É Ele. Então a minha alma vai descansar nele, não em mim. Porque se a minha alma for descansar em mim, meu Deus, ai de mim. Mas a minha alma tem que descansar nele. Aleluia. Tem que confiar nele. Não pode, irmão, a gente ficar só no medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Se eu sei que Deus me ama e se eu amo a Deus, aleluia, eu não vou temer.
Não porque eu sou maior ou melhor do que ninguém, não porque eu sou forte, não, porque eu confio nele, aleluia. Paulo diz uma coisa que a gente precisa entender: eu sei em quem tenho crido, aleluia, eu sei, eu conheço ele, aleluia. Passei por naufrágio, passei por prisão, fui apedrejado, fui açoitado, tentaram me matar várias vezes, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem está no controle da minha vida. Sei que ele é poderoso, aleluia, para levar até o final, aleluia. Não vou morrer no meio da caminhada, eu vou completar a carreira, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, eu vou ir aonde Deus quer que eu vá, aleluia. Não importa as tribulações deste tempo presente, aleluia, não podem, meus irmãos, nos fazer nos esquecer do nosso Deus. Deus é maior, Deus está no controle. A palavra de Deus está aqui para isso, para que eu vá para ela e eu leia, aleluia, que Deus abriu o mar, aleluia. Então não há situação que Deus não possa mudar. Deus parou o sol, Deus parou a lua, Deus ressuscitou, Deus fez... Não, está aqui para nós, para a gente aprender quem é Ele, para a gente conhecer quem é Ele. A palavra de Deus vai nos testificar daquilo que Deus é, aleluia. Não é um livro de fábula, é um livro de verdades. Não é um livro que vai contar uma história do super-homem, que eu sei que é mentira, que não aconteceu. Vai contar a realidade de um Deus vivo e poderoso, aleluia. Então a minha alma vai descansar nele, eu sei que ele vai me guiar pelas veredas da justiça, eu sei, ele está cuidando agora do meu presente, está cuidando já do meu futuro, o meu futuro está nas mãos dele, aleluia, ele que vai me guiar para o futuro que ele tem para mim descansar nele. Versículo 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Andar pelo vale da sombra da morte. Davi entendia muito bem. Já tinha dado de cara com o leão, já tinha dado de cara com o urso, já tinha dado de cara com Golias. Ele não está falando, mas deixa eu escrever um verso aqui que vai ficar bonitinho. Não, ele está contando da realidade que ele já tinha enfrentado e que ele já tinha vivido. Não é porque eu sou bom, não é porque minha mira é boa, não é porque a funda é uma arma poderosa, não. É porque o Senhor está comigo, eu sei quem está comigo, aleluia. Agora a gente entende, quando os discípulos estão com Jesus no barco, Jesus está dormindo, vem a tempestade, vem a onda e eles entram em desespero. Jesus chama eles de homens de pequena fé, homens de pequena fé. Porque eles falaram para Jesus: nós vamos morrer. Mas Davi já tinha passado por isso e disse: eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua presença. Os discípulos deveriam olhar para Jesus dentro daquele barco e dizer: ó, por mais que a onda seja forte, por mais que o vento seja contrário, nós não vamos morrer, Jesus está aqui. Jesus está no barco. A evidência mais forte, você vê que é uma coisa da mente, não é? Porque Jesus estava no barco, irmão, eles estavam olhando para Jesus ali. Como que eles iriam morrer? Se Jesus era o criador do mar, como é que o mar ia matar Jesus afogado? Como é que o vento ia fazer o barco virar se Jesus é o criador do vento? Impossível, irmão. É impossível. E se Jesus está ali, se eles estão na direção, eles estão naquele barco porque Jesus mandou que eles entrassem e que eles partissem por outro lado, estão na direção do Senhor. Então é impossível que eles perecessem. Impossível perecer, aleluia. Mas eles duvidaram. Então nós precisamos entender, irmão, que a presença do Senhor, ela tem que ser suficiente para nós. Senhor, eu não estou vendo nada, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu sei, porque a tua palavra declara, e o Senhor está comigo, aleluia. Ele diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Você foi a Jesus? Então Jesus jamais vai te deixar. Diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, Ele não vai jogar sua vida no lixo. Você assumiu um compromisso com Deus, então Ele não vai te abandonar. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia!
Eu tenho que me agarrar na palavra, nas promessas do Senhor, porque elas me revelam o caráter de um Deus fiel. Aleluia! Deus é fiel. Ainda eu não sou fiel. Eu falho, eu erro. Às vezes eu falo coisas que eu não consigo. Mas Deus é fiel. E a Bíblia diz, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não pode negar Ele mesmo. Ele é fiel, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você já viu alguma ilustração do pastor usando a vara e o cajado? Até a gente, na igreja, quando faz peça, põe aquele cajado curvo, né? Para pegar no pescoço da ovelha ali. Então, Deus vai muitas vezes nos repreender, Deus vai muitas vezes nos exortar. E por que Deus está fazendo isso? Porque a gente não se perca. Então a correção de Deus, muitas vezes Deus dá uma puxada no pescoço, é para que a gente não venha se perder. Tua vara e o teu cajado me consolam, me traz de volta para a tua presença, para o meu lugar, o lugar que eu devo estar. Então a Bíblia diz, quando você for repreendido por Deus, não se revolte, não se desespere, não desanime, dê glória a Deus. Porque o Senhor está cuidando, está zelando da tua vida, aleluia. Porque Deus não quer que você se perca, porque Deus não quer que você, meu irmão, vá para um caminho errado, longe da presença dEle. Nós precisamos entender isso. Jesus fala duro com Pedro, fala ou não fala? Em determinado momento, Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Não é duro, irmão? Já pensou se fosse para mim ou para você? Jesus falasse isso, misericórdia, ia tomar um choque, meu Deus. Mas Pedro desistiu? Não. Saca a espada lá no meio do monte de soldado para defender Jesus. Ele achou que ele ia ser o herói da noite. E Jesus falou, guarda a tua espada aí, por que você está fazendo isso? Aí vai lá no soldado que ele arrancou a orelha, cura a orelha do homem. Pedro ali, com certeza, ele se decepcionou com Jesus. Falou, peraí, eu sei que agora ele ia falar, tá outro Davi aqui, né? Outro herói aqui. Não, Jesus repreendeu ele. Mas ele não desistiu. Se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, não desmais quando for por eles repreendido. Não, Deus vai nos repreender, Deus vai nos puxar a orelha. É porque Deus quer ver a gente crescer, irmão. Deus quer ver a gente crescer na fé, na graça, no conhecimento. Deus vai nos aperfeiçoar. Quando ele diz para Jeremias, olha, vai lá, desce na casa do oleiro, olha o que o oleiro está fazendo. O oleiro estava trabalhando ali no barro. Não ficou da maneira que agradava a ele. O que ele fez? Desmanchou e fez de novo. E Deus disse, eu não posso fazer assim com vocês. Eu não posso trabalhar na vida de vocês. Eu não posso desfazer e fazer de novo, eu não posso aperfeiçoar. Deus tem toda a liberdade para fazer isso na nossa vida, e que Ele tem a liberdade, que a gente não fica triste com Ele por causa disso, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Fez bem para Pedro as repreensões do Senhor. Fez bem para cada um que foi repreendido pelo Senhor. Todas as vezes que Deus vai nos corrigir e Ele vai nos repreender, Ele está visando o nosso bem, aleluia. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, significa que Deus é quem nos defende, Deus é quem nos justifica. É Deus. Deus é que vai ser o nosso advogado e ao mesmo tempo Deus é o juiz da causa. É Ele que está no controle da situação. Quantas vezes, aleluia, a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Olha Daniel não foi acusado falsamente, injustamente pelos seus inimigos. Mas Deus defendeu a Daniel. Deus entrou na causa de Daniel, aleluia. O leão não pôde devorá-lo, o leão não pôde destruí-lo, mas destruiu seus inimigos. Porque Deus entrou na causa.
E Deus entra na causa. Saul vai perseguir a Davi injustamente por muito tempo, mas quem é que vai defender a Davi? Deus. Quem é que vai justificar Davi? Deus. Quem é que vai honrar Davi? Deus. É isso que ele está falando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A nossa honra não vem das coisas do mundo, mas vem da unção de Deus e da presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Unges a minha cabeça com óleo. Davi está dizendo isso. Aleluia. É de Deus, é da presença de Deus. Porque o homem pode ter todas as coisas do mundo, mas se ele não tiver a presença de Deus com ele, ele não tem nada. Então a presença de Deus, aleluia, a aprovação de Deus sobre a nossa vida, vale mais do que qualquer coisa. É isso que vale a pena. Tem situações na nossa vida que, meu irmão, não deixa o diabo tirar a tua comunhão com Deus por nada. Mais vale você estar na presença de Deus, mais vale você estar na comunhão do Espírito Santo, aleluia. Mais vale, não importa, a pessoa está falando mal de mim, deixa ela, no tempo certo o Senhor vai. Quando Davi está saindo, fugindo de Absalão, a palavra de Deus diz que um descendente lá de Saul, um parente de Saul lá, Simei, vai amaldiçoando Davi, vai jogando pedra, e Davi ainda era o rei, ainda tinha soldados junto com ele. Um dos soldados chegou e falou: ô rei, eu vou lá e arranco a cabeça daquele cão morto, aquele cara não é mais do que um cão morto, eu vou lá e rapidinho mato ele. E Davi disse: não, deixa ele. Se o Senhor deixou ele me amaldiçoar, deixa que ele me amaldiçoe. O Senhor vai julgar a minha causa, e o Senhor vai transformar essa situação em bênção. E se for da vontade do Senhor, eu vou voltar aqui. Hoje eu estou fugindo, estou saindo em vergonha, mas eu vou voltar aqui, honrado por Deus. Davi não deixou, não, deixa ele. Se Deus permitiu que ele amaldiçoasse, deixa ele. Irmão, quem que gosta de ouvir as pessoas xingando? Quem que gosta? E ele diz que ele ainda tacava pedra em Davi. Olha como o inimigo é abusado. É abusado não é, o homem sozinho. Davi está ali, está com um exército, soldado, um monte de gente ali para defender a Davi. Mas o inimigo quer isso, ele quer tirar a nossa paz, ele quer tirar a nossa alegria. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas isso não significa que o inimigo vai ser, meu irmão, menos atrevido, ele é atrevido. Mas a Bíblia diz: aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, ele não pode tocar na gente. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele não pode tocar na gente. Deus está no controle de todas as coisas e a presença de Deus é o mais importante. Aleluia! Não importa o que o inimigo está levantando, o que importa é eu sei, aleluia, quem está comigo na caminhada, aleluia. E eu sei que para andar com Ele eu tenho que andar em fidelidade, eu tenho que andar em obediência, eu tenho que andar em retidão. Então a presença dEle comigo já é sinal de que eu estou andando direito, que eu estou andando correto, aleluia. Eu ando na sua palavra, eu ando com Ele, aleluia. Versículo 6. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, sem sombra de dúvida, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir. Da onde Davi tira esse entendimento? Ele tira esse entendimento lá das promessas de Deus. Vamos abrir lá em Deuteronômio 28. Olha da onde Davi vai tirar esse entendimento de que a bondade e a misericórdia iriam segui-lo. Lá no comecinho, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 28. Versículo 1 diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí ele começa uma lista de bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito. Mas as bênçãos vêm
e nos alcançam. Quando? Quando a gente obedece a palavra de Deus. Quando a gente é fiel para com Deus. Então as bênçãos vêm e nos alcançam. E ele aqui está dizendo certamente, sem sombra de dúvida, porque eu sei que eu estou vivendo em obediência, eu sei que eu estou vivendo em fidelidade. Irmão, então nós temos que viver na expectativa do quê, meu irmão? Você está andando na palavra? Você está sendo fiel com o Senhor? Você pode estar no meio da maior luta, mas uma certeza tem que estar no teu coração. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me alcançar. Porque Deus não mente. A luta vai passar, ela não vai prevalecer sobre a minha vida. A tribulação vai passar, ela não vai prevalecer sobre a minha vida. Porque o que vai prevalecer sobre a minha vida? Aquilo que a palavra de Deus declara. Aquilo que a palavra de Deus declara é o que prevalece sobre a nossa vida, irmão. Deus não brinca com a sua palavra. Deus não brinca com as suas promessas. Deus não brinca com a nossa vida. Deus nos dá promessas e a palavra de Deus diz grandíssimas e preciosas promessas. E a Bíblia também diz em Cristo Jesus, todas as promessas quantas há de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para a glória dele. Quando que Deus é glorificado? Quando Ele cumpre a palavra dele na nossa vida. Quando nós exaltamos e vivemos a sua fidelidade, Ele é glorificado. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Ele tem prazer em mudar a situação nossa. Aleluia! Deus tem prazer nisso, irmão. Tem prazer em nos abençoar. Isso tudo, irmãos, elas nos alcançam, mas o nosso prazer tem que estar onde? Onde que estava o prazer de Davi? Ele vai dizer aqui, habitarei na casa do Senhor por longos dias. E outras versões vai dizer, por todos os dias da minha vida. Esse é o mesmo que escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde, irmão? Vamos numa festa? Vamos no churrasco? Vamos no passeio? Vamos na viagem? Aonde? Onde é que está o prazer de Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter prazer de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer de estar no meio, meu irmão, da igreja, do corpo de Cristo, dos salvos, da união dos salvos. Ovelha é um animal de rebanho, não é animal solitário, irmão. Ovelha só sente feliz, só sente alegre quando ela está no meio do rebanho. Ela não tem felicidade de estar sozinha. Você nunca vai ver ovelha sozinha. Se ela está sozinha é porque ela se desgarrou. E se ela se desgarrou, ela é uma presa fácil. Porque a segurança dela está no rebanho. A segurança dela está junto das outras ovelhas. Você já viu como que os animais fazem para se defender do predador? Em rebanho. Olha lá o leão caçando lá. O que ele vai fazer? Ele vai tentar separar sempre o animal do rebanho. Sempre ele vai pegar o animal que se desgarrou do rebanho, que ficou para trás, que se perdeu. Esse é a presa fácil. Por isso a gente tem que entender isso. Davi está dizendo aqui, a palavra de Deus nos mostra a importância de nós estarmos na igreja, de nós estarmos na casa do Senhor. Ele chega até a dizer, habitarei na casa do Senhor. Isso era um entendimento que não era só de Davi, porque lá no Salmo 84, outro escritor dos Salmos vai dizer, aleluia, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei o meu lugar. E onde que ele diz que é o lugar dele? Junto aos teus altares, na tua casa, nos átrios da tua casa, no meio de ti, ó Jerusalém. O meu prazer é estar na casa do Senhor. Então que o nosso prazer seja estar na casa do Senhor, aleluia. E o nosso prazer seja estar na igreja, aleluia. Na comunhão dos salvos, aleluia. Que a bondade e a misericórdia vão nos alcançar. A comunhão, eu quero encerrar com os irmãos lá no Salmo 133. Olha que esse Salmo também fala tão precioso acerca da comunhão. Eu não tinha anotado não, mas agora o Senhor me trouxe. Salmo 133. É outro Salmo de Davi.
E ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente viver em união, a gente tem que estar junto, irmão. Separado não dá para viver em união. É junto. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Por que fala da barba de Arão, irmão? Porque a igreja, Deus nos constituiu o quê? Reis e sacerdotes. Então, na igreja do Senhor, nós vamos exercer o nosso sacerdócio. Aleluia. E desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde, irmão? No meio da comunhão da igreja, no meio da comunhão do corpo de Cristo. Ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Aonde, irmão? Na comunhão. Na comunhão do corpo de Cristo, na comunhão da igreja. Quer ser abençoado? Não falta nos cultos. Você quer ser abençoado? Você quer ser vivificado? Não falta nos cultos. Tenha prazer na casa do Senhor, tenha prazer de estar na igreja do Senhor. Porque ali no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Eu sei que hoje tem um conceito aí de, não precisa ir na igreja, mas esse conceito não é bíblico. Esse conceito não é bíblico. Eu sirvo ao Senhor na minha casa. Não é bíblico esse conceito. A palavra de Deus vai nos ensinar a nós estarmos na casa do Senhor. Você vai ver Jesus no templo várias vezes. Você vai ver a igreja em Atos, aonde que eles se reuniam todos os dias? No templo. A Bíblia diz em Atos claramente, todos os dias eles estavam no templo. Então nós não podemos nos afastar da igreja. Amém? Vamos orar.